Fala pessoal, seja bem-vindo ao nosso primeiro podcast Marketplace em Foco. Um podcast onde nós vamos falar do tema de e-commerce, focado principalmente em Marketplace. Eu sou, para quem não me conhece, eu sou o Lu Galdino, estou aqui com o meu amigo. Eu sou o Matheus, a gente já trabalha aí faz um tempo junto e a gente vai falar um pouquinho agora sobre umas estratégias bacanas para Marketplace, focado mais em alguns, e é isso aí. E um dos principais temas que é uma dor latente dos vendedores de Marketplace, e hoje nós vamos focar em Mercado Livre. O que seria uma dor latente, principalmente para quem está começando no ramo de e-commerce? Seria ativar a reputação no Mercado Livre, ou seja, ativar, para quem não sabe, quando você inicia uma conta no Mercado Livre, você tem que efetuar as 10 primeiras vendas. E essas 10 primeiras vendas, se você não tem estratégia, e quando eu falo estratégia, não é esqueminha de burlar, porque o Mercado Livre está de olho. São estratégias para você alcançar o mais rápido possível. Porque normalmente, uma pessoa que não utiliza de estratégia, ela demora de 2 a 3 meses para ativar. E você, com estratégias, você consegue efetivar isso em menos tempo, 15, 30 dias, o que você acha? Não, eu acho que assim, se você pensa numa estratégia bacana, 15 dias é o suficiente para você fazer suas primeiras vendas. Porque assim, você dentro de uma plataforma de marketplace, você é um estrategista, vendedor, né? Eles já fazem uma boa parte do processo de marketing. Então você precisa chegar com uma estratégia mais concentrada do que você quer fazer. Isso. Você tem alguma dica? Da primeira dica básica? Assim, como eu trabalho com consultoria e eu verifiquei, sempre tem pessoas que iniciam um processo, vou começar a vender no Mercado Livre. E normalmente você começar a abrir uma conta e anunciar é uma coisa muito fácil. Só que eu percebo que muitos desistem. Muitos desistem porque falam, mas eu não consigo vender. O porquê? Porque quando você inicia, o seu termômetro ele está ali no cinza, 0. Sim, você está competindo com pessoas que já têm exatamente. Ótima reputação. E aí às vezes a pessoa, mas o meu produto é o melhor preço e tal. Não adianta, você tem que ativar o termômetro. Por quê? Você tem que fazer as primeiras 10 vendas para que o Mercado Livre possa entender que você realmente é um vendedor profissional. E não esporádico. E não esporádico. Que você apenas quer vender algumas coisas que você tem na sua casa. Porque o Mercado Livre não precisa de mais vendedores, eles precisam de vendedores com qualidade. Porque o foco dele sempre é a satisfação do cliente. Com certeza. Então, entrando pessoas só, vou vender. É igual já aconteceu com você, isso antigamente você trabalha com venda no Mercado Livre, mas e o seu trabalho? Você faz o quê? Não, eu trabalho vendendo dentro do Mercado Livre. Hoje é uma realidade. Nós já somos reconhecidos, né, como vendedor. Sim, com certeza. Mas no começo fica, mas o que você faz além disso? Sim. Então vamos lá. Para ativar uma reputação no Mercado Livre, você precisa efetivar 10 vendas. Então eu trouxe aqui umas dicas preciosas que, com certeza, se você seguir à risca o que nós vamos falar aqui, em 15 dias, assim, no máximo, você vai conseguir. Não estou dando garantia, mas eu acho que a experiência fala bastante, né? Sim. Isso porque assim, quando você é um vendedor novo no Mercado Livre, existem vários critérios que você ainda não atendeu e que consequentemente deixa o seu produto menos visível para as pessoas. Sim. Que é questão de prazo, uma questão de visibilidade. Às vezes nem uma publicidade vai resolver de imediato. Não vai. Então um combo de coisas. Até mesmo porque ativar lá publicidade, o ADS, você não consegue. Você ainda precisa também das suas 10 vendas. Então vamos lá. Primeira dica, vai. Assim, ativação natural. O que seria uma ativação natural? Para mim, ativação natural é você anunciar o seu produto lá e esperar acontecer. O que você, no seu entender, o que você entende de ativação natural? Ativação natural é você esperar a venda acontecer, só que bem difícil disso acontecer nos primeiros dias. Sabe, eu sempre gosto de dar um exemplo. É a mesma coisa que você abrir uma loja no fundo da sua casa com o portão fechado ainda. Aí só colocar uma plaquinha, eu vendo tal produto. Vai depender das pessoas olhar, ver a placa. Não está mostrando seu produto, não está mostrando preço, não está mostrando nada. Então, aí a primeira dica é o que não fazer. Um exemplo. Eu vejo muitas pessoas perdendo contas bloqueadas. Já no começo. Por que eles fazem? O Mercado Livre, ele tem um algoritmo que trabalha, porque assim, são milhões de vendedores.
Então o Mercado Livre, ele tem um algoritmo que trabalha a favor, a inteligência artificial do Mercado Livre. Sim. E nem sempre, quando ele, vamos dar um exemplo, eu faço um anúncio, aí eu vou lá e mando pro meu tio comprar. Manda o link ali pro meu tio comprar. Na hora isso dá errado. Isso na hora vai dar errado. Aí o Mercado Livre vai lá, pá, compra irregular, tal, não sei o quê. Mas aí a pessoa fala assim, eu já vi pessoas falando assim, pô, mas ele comprou mesmo. ele queria pagou, o produto. Ele queria. Só que assim, mas muita gente utiliza dessa estratégia para ativar rapidinho o termômetro. Pessoas já fizeram isso no passado, só que começou a pegar e aí ele cancela o anúncio, em seguida dá a suspensão e bloqueia a conta. Sim, eu vejo muita gente perder conta por isso. Porque tem pessoas que já fizeram isso 50, 100 vendas numa estratégia dessa. Então não façam isso de mandar para parente, porque ele vai detectar por IP, Além de o seu anúncio já não tinha visibilidade, agora você tem uma restrição no Mercado Livre. Então assim, e assim, a sua conta é a mesma coisa que quem abre uma conta no Instagram e compra seguidores. A sua conta já fica flopada já de início. Caiu seu engajamento no Mercado Livre. Então, assim, a primeira coisa é você não fazer trocas dessa forma. O que pode se fazer existe alguns grupos em WhatsApp, Telegram, Facebook, de ajudas mútuas, mas com dicas, com estratégia, informando produtos e tal. Inclusive, para quem está assistindo aqui pelo YouTube, eu vou deixar o link aqui de um grupo. Eu vou até mandar um abraço para Renata, que ela criou esse grupo no WhatsApp e ela ajuda todo mundo, cara. Ela é vendedora, mas ela sempre está ali ajudando, dando dica. Tem produtos que vendem mais de primeira do que outros, né? Sim. Às vezes não é seu nicho, mas é uma dica de um produto que você pode começar. Certo, então eu vou deixar o link do grupo da Renata para vocês entrarem lá e trocar uma ideia sobre e tal. Vamos falar sobre esse tema e sempre vai tendo novas coisas para se aprender. Bom, então a primeira coisa, acho que o primeiro quesito que eu acho... Esteja próximo de outros vendedores, participe dos grupos. Participar, trocar. Porque assim, às vezes, qual é aquela frase que você sempre fala? Uma Cara, ideia... essa frase eu quero falar porque... Fala. Eu sempre esqueci de citar a fonte. Quem tiver, faz um comentário aqui embaixo de quem é essa frase. Quando eu tenho uma ideia, você tem uma ideia, nós nos encontramos, trocamos as ideias, eu saio com 2 ideias e você com 2 ideias. É isso. Porém, se você... Alguém acha o autor da frase agora. Se você não passa direto, eu continuo com a minha e você com a sua. E aí talvez você pode melhorar a minha ou melhorar a sua. Então eu sempre falo assim que nós, para você mesmo, nós somos a média de quem convivemos. Então, basicamente, você vai ser a média das 5 pessoas que convivem. Então, se você quer aprender, conviva com pessoas que sabem um pouco a mais que você. Sim, faça parte dos grupos, contate as pessoas, não tenha vergonha também, né? Entre no grupo e interaja. Sim. Então, assim, a primeira coisa é você ter um bom produto com um bom preço. Sim. Na primeira dica que eu vou falar é assim, eu tenho um bom produto com um bom preço. Mas vamos dar um exemplo. O produto, a média de preço dele é R$30 que estão vendendo no Mercado Livre. Aí você vai lá e coloca ele a R$9. O que o Mercado Livre vai fazer? Na hora ele cancela teu anúncio. Não Porque tá ele vai dentro falar da média. Tá dentro da média. Mas você não falou que tem que vender o produto barato? Sim. Então comece. Um exemplo, é R$30, começa com ele com 25. E todo dia você dá 10% de desconto. Você não vai conseguir ativar a promoção lá do Mercado Livre, isso é um tema para um outro debate. Mas você pode reduzir de 25, você reduz para 23, 22, até chegar a um preço ideal, que você seja o menor preço. Então é um quesito, você sendo o menor preço, você vai ter aquele cliente que ele vai fazer uma busca pelo menor preço e tal. E é até interessante, quando você não tem um termômetro ativado, o Mercado Livre não coloca teu anúncio na busca. É até interessante isso. Mas a primeira coisa é você ter um bom produto. Por que eu falo um bom produto? Para não te gerar problema, porque não adianta ativar. São as primeiras vendas, não adianta você vender um produto ruim e ter uma reclamação de cara. Então você tendo um bom produto tal já é o primeiro passo. O que você acha disso? Eu acho que assim, você precisa conhecer muito bem seu produto, né? Você precisa colocar seu produto num preço que seja razoável, como você falou mesmo, sabe? E eu acho que acima de tudo você precisa fazer bastante anúncios, sabe? Ter um produto ainda não te faz um vendedor dentro da plataforma. Então você já tem o seu nicho, já tem os seus produtos, começa a colocar todos de uma vez, vai trabalhando, vai sempre ficando de olho. E uma coisa que eu acho que é importante nessas primeiras vendas é o seguinte: às vezes você quer trabalhar com um produto com precinho um pouquinho mais baixo para fazer suas vendas,
E você coloca um estoque de 10, 20 peças. Pode vir um cliente comprar as 10 de uma vez e você ter apenas uma venda. Então, o que você tinha calculado de margem de investimento apenas para bater essas 10 primeiras vendas, você foi tudo numa venda só e não te gerou nada. Então, tem que ter esse cuidado. É até interessante. Foi bom você ter abordado isso, porque se você tem que ativar as 10 vendas, se você coloca os 10, um comprador falou, tá barato, eu vou comprar. Barato. Já me aconteceu. Já eu... De eu deixar 100 peças, acordar no outro dia... E aí o que acontece? Ele vai comprar as 10, só que só vai contar como uma. Então o que você deve fazer? Coloca ali uma peça. Sim. Vendeu, reativa. Vendeu. Ou melhor, umas 3. Sim, uma coisa que eu acho bacana é colocar nesse preço mais dentro da média, porque isso não vai fazer com que o cliente compre, né, alucinadamente. Mas também, se você pensar num produto que é bom, que você sabe que vai ter uma venda mais certeira, que você procure produtos do mesmo nicho. Porque, de repente, se o cliente faz um carrinho de compras, você consegue aumentar seu número de vendas. Sim. Porque o carrinho funciona como mais de uma venda. Então, o cliente olhou lá um produto da categoria bebê, né, crianças. Aí comprou um andador, comprou uma roupinha e fez um carrinho com 3 produtos. Pronto, você tem 3 vendas numa venda só. Então, é interessante você ter o seu nicho ali num preço acessível. Eu acho bacana. Sim, é assim, se você já tem o produto, você já sabe o nicho que você vai começar, obviamente facilita muito. Sim. Mas se você é a pessoa que fala, não sei cara, por onde começar. Não sei por onde começar. Eu só quero vender pela internet. O que eu te recomendo? Primeiro faz uma pesquisa básica no Mercado Livre, no itens de supermercado. Bacana. Você faz uma pesquisa ali básica, porque assim, vamos dar exemplo. Eu vou te dar um exemplo aqui clássico. Tem um chocolate lá no Mercado Livre que tem 10 mil vendas num catálogo. E aí, você é um produto que já tem bastante procura. Tudo bem que você não vai aparecer no catálogo porque está no começo ainda. Mas você vai pegar esse chocolate, você vai lá um exemplo, para quem mora aqui em São Paulo, temos aqui o Atacadão. Você vai lá no Atacadão e compra lá uma caixa de chocolate, que vem 15 chocolates. E aí você vai lá, anuncia, coloca 1, 2, ativa. E assim você vai ter um produto com preço super baixo, com grande possibilidade de venda, e vai ser muito mais fácil você ativar o seu termômetro. Porque assim, quando eu falo assim, estou dando um exemplo de chocolate, mas tem vários itens de supermercado que dá para você fazer. Inclusive itens de beleza também entram para o supermercado. Sim, às vezes você vai numa loja de cosmético e vê um sérum, alguma coisinha assim. Não necessariamente tem a ver com alimentos, né? Sim, porque assim, aí o porquê? Mas por que supermercado? Pelo seguinte, quando você vende um item de supermercado, a taxa é R$1 mais comissão. Se é um produto comum, é R$6 mais comissão. Isso aí já é dica para outro episódio, hein? Sim, entendeu? Mas fica a dica. Fica a dica aí. E aí uma outra forma de você acelerar esse processo é você fazer links patrocinados nas redes sociais. Sim. Ah, mas se você falou que mandar link para outro, não, isso é permitido, o Mercado Livre permite. Por quê? Porque o algoritmo vai entender que isso veio de um anúncio patrocinado. Sim. Ah, mas como que faz um anúncio patrocinado? Não vou parar aqui e ensinar como fazer patrocinados e tal. Mas se você dá um Google aí no YouTube, é muito simples você fazer um anúncio patrocinado no Instagram, na rede Meta, né? Instagram, Facebook. Sim. Eu acho isso bacana também porque, assim, esse processo das primeiras vendas, querendo ou não, é um investimento. Porque tem muita gente que acha que o investimento fica só na compra do produto, encontrar um fornecedor, comprar a embalagem, de repente, coisas do tipo. Só que você fazer as suas primeiras vendas também é um investimento. Sim. Então, não necessariamente você precisa lucrar muito nas suas primeiras vendas. Por exemplo, aí as pessoas falam assim, ah, mas eu vou vender, como você falou, o produto barato, eu vou perder dinheiro. E aí, como você deixou bem claro, É investimento. É investimento. Pensa, tudo que você vai iniciar, vamos dar um exemplo que você vai abrir uma lanchonete. Você precisa comprar o freezer, você vai investir. Sim. E hoje o e-commerce é o jeito mais fácil de você começar a sua vida empreendedora, porque é um investimento super baixo para você começar. É baixo. Entendeu? Eu vou até dar um exemplo, até fugindo um pouquinho do tópico. Para você que fala assim, pô, mas eu não tenho dinheiro para começar. Aconteceu de uma pessoa que queria começar a vender no Mercado Livre e ele falou, poxa, eu tô sem dinheiro, eu não tenho dinheiro e tal. E aí eu sei que essa pessoa gosta muito de Jordan.
Essa pessoa tinha uns 3 Jordan, mas quem tem Jordan tem aquele amor, né? Por aquele aquele apego, tênis. né? E não usa muito tênis. Aí eu falei assim, ó, esse Jordan aí vale R$2.500. Se você colocar para anunciar, vai vender. Aí ele foi lá, Anunciou. assim, não foi de imediato. Foi com a necessidade, eu preciso desfazer. Eu falei, pensa comigo. Você vai fazer esse sacrifício nesse Jordan para depois te possibilitar comprar o que você quiser. Exatamente. E aí ele foi lá e ele conseguiu vender no Enjoei por R$1.800. Porque são tênis raros, né? Você conhece, você manja o negócio. Sim. Eu sempre brinco aqui, não vão ficar bravos comigo, que pra mim é o tênis do Patati Patatá. Eu brinco com minha filha. Não, mas é uma nota, é uma nota. Sim, Patati, e aí ele patatá. conseguiu pegar esses R$1.800 e investiu. Né? Sigo as dicas que eu dei pra ele e hoje ele é um vendedor? Bom vendedor. Entendeu? Mas assim, tudo tem um começo, mas tem que ter um investimento. Tá, vamos falar de um problema agora então. Fez as 10 primeiras vendas e uma teve reclamação. E aí? Reputação. E aí? E aí? É por isso que tem que começar com um bom produto, que não vai... Pois é. Agora, exemplo, o chocolate é bom porque a pessoa vai comer e não vai reclamar. Mas aconteceu, a reputação foi afetada. E aí? Como você cuida disso? Então, assim, até um pouquinho antes, até fala assim, as 10 primeiras vendas para mim não é o suficiente. Uhum. Eu sempre falo assim, chega, bate 50, 60 vendas. Com aquele produto sensacional. Porque quando acontecer isso, não vai ativar. Você já tem uma margem. Porque para quem está começando, você não pode ter mais que 2% de reclamação. Então, uma reclamação dentro de 10 ali já é... Então só fazer a continha. Entendeu? Então você dá uma estabilizada. Então tenta chegar ao máximo possível. Não para aquela estratégia. Uhum. E até mais um pouquinho a gente vai falar de como manter. Essa é uma estratégia que você começa e você não para de fazer. É contínuo. Você sempre tem que sacrificar um produto. 1, 2, 3, 5, dependendo do teu volume. Dependendo do seu nicho também. E quando eu falo sacrificar, eu vou até usar um termo chamado o quê? Boi de piranha? Boi de piranha. Quem comenta aqui embaixo aqui, quem sabe o que é boi de piranha. O que é boi de piranha? Vai, manda. Então, boi de piranha é um termo muito usado no centro-oeste, na criação de gado. Então, quando os gados têm que se levar para um lado, para o outro, porque alaga e tal, e eles precisam passar no rio. E tem rio que tem piranha. Aí o que os vaqueiros fazem? Ele passa o boi mais magrinho ali, ó, para sacrificar. Enquanto as piranhas vai no boi magrinho, passa o resto da outra boiada. É a mesma coisa com os produtos. Você vai pegar um produto, vai sacrificar ele, ou você não vai ter margem, até um pequeno prejuízo, sim, mas você vai sacrificar em prol. Isso não é o e-commerce que inventou. Isso vem desde o tempo. Supermercado. Comércio é isso. Um exemplo. Supermercado X. Budweiser a R$1,99. Você vai lá e quando você chega lá, olha, só pode levar uma caixinha. Por quê? Aquele produto eles não estão tendo lucro. Eles só estão chamando você para. Aí você sai com uma caixinha, um carvão, uma carne. Pronto. Isso. Porque ali é uma chamada para ação. Exatamente. Entendeu? E no Mercado Livre você pode fazer isso, limitando. Mas como que eu limito? Vai colocando 1. Sim. 2, dependendo 3. do produto, por exemplo, os produtos do supermercado que você falou, tem um limite para você colocar de quantos você... Um exemplo, você precisa ativar o termômetro, coloca 1, você vai vender 1 por dia. Então 10 dias você ativou. Pronto. Com os 10 produtos e não teve prejuízo. Exatamente. E fazendo essa trajetória, aí foi como você falou, não vai, uma reclamação outra não vai afetar. Mas se acontecer, tem como você reverter isso. E até... Agora, a gente falou de ativar termômetro. Sim. E aí, eu ativei, e agora? E as vendas? E as vendas, e agora? Primeiro, continua fazendo o que você está fazendo, que deu certo. Se deu certo, continua. Isso. Só que agora a gente chega numa dor maior ainda. Porque quando você está começando, acontece, você fala, deixa pra lá, depois eu vejo isso. Mas quando você já cria uma trajetória dentro da plataforma, aquilo já faz sentido para você, já faz parte do que você precisa para viver, tá? Ou seja, como que eu posso falar? Me ajuda aí. Eu acho que é assim, depois, a reputação, além das outras partes do negócio, que é você sempre estar procurando produto novo, sempre estar procurando novas estratégias, jeitos de vender de uma forma melhor, a reputação é algo que vai te acompanhar pro resto da vida. Então você sempre tem que pensar na sua reputação. Óbvio, o mais básico de tudo é um produto de qualidade. Sim. Certo? Produto de qualidade é a coisa mais simples para você vender. Só que isso muitas vezes não é o suficiente, porque um cliente pode devolver o produto pelas mais diversas formas possíveis. Inclusive, ele pode dizer que não era o que ele queria e isso ainda assim afeta a sua reputação.
precisa ter uma constância de revisão. Eu gosto de revisar, por exemplo, uma vez por semana. Uma vez por semana eu gosto de dar uma olhadinha para ver se tudo que foi devolvido eventualmente afetou ou não minha reputação, se é fundamentado ou não. Mas além disso tem as estratégias, né? Sim, pra você manter sempre porque verdinho. assim, é tudo dentro de uma métrica. Sim. É porcentagem. É porcentagem. Então, quanto mais você vender, menos corre o risco de você perder a medalha. Sim. Então, em resumo, você atingiu ativou a reputação, você está lá no verde. Sim. Mas se você, vamos supor, verde, 2% de reclamação. Se você vai para 2,2, aí você cai para o amarelo. E sabe o que é interessante? Quando você cai para o amarelo, você praticamente para de vender. Você para de existir dentro da plataforma. Isso, exatamente. É como se, puta, fechei a porta. Acabou. O Mercado Livre incentiva os vendedores a comprarem, os compradores a comprarem de quem está no verde. Sim. É uma propaganda que eles mesmos fazem. E é bom você ter falado que isso é uma porcentagem, porque de fato é. Porque não significa que você vende um produto de baixa qualidade. Mas significa que às vezes a sua porcentagem de venda não é alta o suficiente para comportar uma ou duas reclamações que podem acontecer. Porque além do seu processo de comprar um produto de qualidade, embalar e mandar, ainda tem o processo de transporte, tem o próprio cliente utilizando, sabe, é uma gama de variáveis que podem gerar uma reclamação. E é aí que vem a primeira estratégia, que é o volume de venda. Isso. Então, assim, a pergunta que sempre algumas pessoas fazem: perdi minha reputação, e agora? E agora? É, Qual a e primeira agora? coisa? Catálogo? É. A primeira coisa, eu acho que a primeira coisa que você tem que fazer quando chega a esse nível, é porque assim, às vezes o vendedor, ele às vezes espera acontecer para depois resolver. Depois agir. Mas às vezes não é por querer ou por preguiça ou por algo assim. É porque acaba sendo aquele habitual, fazendo tudo aquele mesmo dia, não cria uma estratégia. Então, como você falou, revisa uma vez por semana. Então você tem que criar uma estratégia. Depende do seu volume de venda, vou revisar uma vez por semana, de 15 em 15 dias. Ou, segunda a sexta é venda, sábado é revisão. Sim. Porque você precisa revisar. Porque, mas fala, mas só vendo produto bom, mas mesmo sem ter reclamação. Vai acontecer. Vai acontecer. Então a primeira coisa que você tem que fazer, se você perder a medalha, é baixar o relatório. Ao meu ver, Entenda por que você perdeu a sua reputação. baixa o relatório e entenda. Mas como que eu vou entender? Quando você baixar o relatório, o Mercado Livre vai te baixar uma planilha Excel, aonde que vai estar lá? Usuário, qual foi a reclamação, de qual o produto, e ali você vai começar as tratativas. Sim. Entendeu? E aí vai acontecer o seguinte, vai ter aquele produto, eu vou dar um exemplo. A loja teve lá 30 reclamação acumulada nos últimos 60 dias e perdeu a medalha. E aí você tem que baixar a reclamação. E a primeira coisa que você tem que fazer é fazer contestação. Né? Você vai entrar lá no chat do Mercado Livre e contestar. Sim. Vamos dar um exemplo. O cliente comprou o produto e falou assim, o produto não funcionou. Mas quando você recebeu esse produto de volta, você viu, não, o produto está certo, tá, ou seja, o cliente não soube usar. Então você pode contestar isso. Normalmente não tem uma assertiva de 100% que vai tirar. Ou o cliente fala assim, eu recebi o produto errado, isso vai afetando a tua reputação. Só que você tem como contestar e falar assim, eu enviei o produto errado. E como acontece? Quando você recebeu o produto de volta, tira uma foto da embalagem, do produto e manda no chat. Sim. E eles vão analisar e falar assim, não, realmente, eles vão lá e vão retirando impacto. Sim, com certeza. Inclusive, se você tiver mandado errado, mandar a foto, embalagem, devolução, até mesmo às vezes fazer um vídeo, eles não aceitam vídeo, né, por esse contato, mas é bom ter o registro. Se você estiver de fato errado, eles vão te mandar lá, olha, de acordo com a ficha técnica, não é esse modelo, não é essa cor, não é... Mas se você estiver certo, eles vão falar assim, realmente, percebi que você está certo, mandou o produto conforme seu anúncio, então estou removendo a reputação. É importante fazer essa revisão assim. Isso é importante porque quando você chega nesse estágio de medalha, aí cai de 2% para 1%. Então, entendeu? assim... É igual o Wesley Safadão falar, aquele 1% é vagabundo. E aí, enquanto você está ali no 0,5, você está tranquilo. Bateu 0,7, ficou laranjinha... Isso é legal, o Mercado Livre vai dando... Sim. Haverá sinais. Haverá sinais. Então, quando você passa 0,5, aí você vai ficar laranja. Você não perde a medalha, mas vai ficar laranja, aí já tem que ficar atento. Nesse momento, assim, de preferência antes do 0,5, mas se ficou laranjinha, esse é o momento de revisar o que está acontecendo. Porque pode ser pontual.
mas pode ser um processo seu que você não está dando atenção também. Isso. E aí você vai lá, contesta o que é possível, e aí você contestando, eu vou falar assim, uma média de 30%, você tira ali uns 40%. Sim, você tira bastante. Você tira bastante. Porque assim, tem muitos casos isso que é reclamação indevida. Quando você tem a certeza de que o seu produto está certo, que o seu produto tem qualidade, que o seu produto funciona, que ele precisa de um manual, que o cliente leia o manual corretamente. Então, quando você tem todas essas certezas, contesta. É porque é muito intuitivo para o cliente, quando ele vai lá para reclamar, e ele vai lá e falar. Então, às vezes, você pode educar também o teu comprador. Inclusive, é tema para um outro episódio, mas os vídeos. Sim. Os vídeos servem para isso. Então, eu ia até falar sobre isso. Um exemplo. Você baixou lá o relatório. Aí, daqueles 30 produtos, você vê que tem uns 6 que é o mesmo produto. Sempre dá o mesmo problema. Opa, eu vou ver. Poxa, mas eu vendo muito esse produto. Ele sempre funciona. Eu testo, ele funciona. Então, vai acontecer. Eu vou dar um exemplo que aconteceu comigo. Que era um produto que era um adaptador que ele fazia de uma conversão de HDMI para VGA, porém ele não fazia ao contrário. E aí eu percebi que todas as reclamações eram baseadas em que o cliente falou assim, não funcionou. E era Só na que mesma coisa. Ele queria fazer o contrário. Aí eu falo, pô, mas tá no anúncio, tá na descrição. Cara, eles não leem. E sempre que contestava, o Mercado Livre tirava, porque via que você estava correto. E aí o que você pode fazer? Você pode educar o comprador, faz um videozinho, sobe no YouTube explicando como que funciona, manda um QR Code, ensinando tem como até uns vídeos aqui no produto. YouTube que o pessoal ensina como fazer o QR Code, aí você manda lá o produto. Ou você pode colocar assim, ó, um avisinho com produto, não abra reclamação, entre em contato. Entendeu? Isso vai ajudar bastante a você não perder a sua medalha. Sim. Agora tem aqueles clipes do Mercado Livre que eles estão super incentivando os vendedores a fazer. Eu acho importante também que esses produtos que ele tem essa particularidade, que eles tenham esses anúncios também, ou até mesmo o link dentro do próprio anúncio. Né? Tem uma aba lá para você colocar seu link. Uma coisa amadora, feita em casa, de forma simples, mas que mostre, né, perfeitamente a utilização do seu produto. Eu acho que é necessário. Sim. Vai dar uma reduzida gigantesca nas reclamações. E aí você vai se fazendo essas tratativas, isso vai te ajudar muito a reduzir. Só que assim, é inevitável. A pessoa pode trabalhar com um produto. Eu conheço loja que trabalha só com produto top, mas tem reclamação. Porque é inevitável, porque os clientes, hoje o cliente tem um poder do não. Eu não quero, vou devolver, é frete grátis. E assim, às vezes, eles vão lá e devolvem de forma incorreta. Abre uma reclamação de forma correta. Então, quando você pega nas mensagens, o cliente fala, o produto não funcionou. Então, você fala, caso você queira devolver, ensina a forma correta dele devolver. E aí, se a gente falou, o produto está tendo muita reclamação, então, criações para diminuir a reclamação. Se você acredita no produto, se você acredita que é mau uso, então cria a informação, coloca manual. Não adianta você pegar aquele produto lá que está manual em inglês, ninguém vai ler. Você precisa resolver a dor do seu cliente. Agora um exemplo, mas é um produto que não tem o que fazer. Então para de vender. Gente, eu sempre falo assim, não se apega a produto. Para de vender. Não se apega. As pessoas falam assim, mas eu gosto tanto de vender esse produto. Não se apegue a produto. Se apegue à margem. Né? Se esse produto te está dando margem de reclamação, para com ele. Vai ter outros produtos. Sabe uma coisa que eu queria voltar, que eu queria falar um pouquinho melhor sobre o tal do boi de piranha? Sim. Explica um pouquinho melhor o que é isso, mas com mais detalhes. O que é esse produto que você trabalha uma margem menor, que você sempre tem disponível, que ele tem muita qualidade? Sim, um exemplo. Vamos lá, vamos lá, quem trabalha, para quem está começando, vai começar com uns 50 anúncios, 50 SKU, que é o ideal para você conseguir crescer catálogo, dentro da plataforma. Sim, suficiente. Vamos falar assim, 10%. 10% tem que ser aquele produto que vai fazer você... Que vai fazer números de vendas. Isso. E aí é o boi de piranha. Você vai colocar lá, e aquele produto, se for o produto que não te dá margem, não tem problema. Às vezes só dá problema... Desde que isso seja controlado. Isso. E até dá problema se ele for te dar prejuízo. E até digo mais, às vezes você vende tanto aquele produto que você consegue ter desconto no seu fornecedor por quantidade. Exatamente. Entendeu? Chega lá no amigo chinês lá,
e negocia. Se ele falar, não, calma. Você fala, não, eu quero uma caixa. Eu não quero só Eu 10 quero peças. 2 caixas, eu É, quero 10 caixas. e aquele produto vai. E aí tem que ser aquele produto que é baratinho, ticket médio baixo. Que pode, até, dependendo da sua, né, da sua reputação dentro da plataforma, pode até ser um anúncio de supermercado. Sim. Isso. O supermercado é excelente você fazer isso. Então você tem que ter aqueles 10%, uns 5 produtos, 3, 5, que vai fazer ele vender muito. E aí eu tô com o meu termômetro ativado. Aí a gente entra nos catálogos. Você vai ganhar catálogo. Sim. O menor preço vai subir e ele vai ser o menor preço. Só que assim, tem muitos vendedores, todos os vendedores pensando igual e fica aquela briga, né? Tanto que o Mercado Livre limitou lá o mínimo, se for um produto normal, o mínimo de venda é R$8. Ninguém vende mais barato que isso. Sim. É. E em relação a isso, é importante ressaltar que seja um produto de extrema qualidade. Sim. Né? Porque você vai vender muito. Então, se você vender muito um produto ruim, você vai ter muitas reclamações. Sim. Né? Tem que ser um produto de qualidade, porque a gente está falando de um produto para ajudar, não para atrapalhar. Exatamente. E outra coisa que eu acho que é importante nisso é não se apegar a esse produto. Porque assim, você vai começar a vender muito desse produto. E aí, de repente, você está trabalhando só com ele. E esquece que ele é só uma das estratégias para manter a sua reputação. O que vai te dar lucro, o que vai te dar margem para outras coisas, são os outros produtos que você vai agregar com isso. Você vê, é uma estratégia que utilizou para ativar o termômetro. E você vê, percebe que ela se mantém. Ela se mantém. Porque aí você vai agregando novos produtos. Inclusive, essa estratégia ela é útil para muitas coisas. Porque, por exemplo, num contexto de atraso, se você tem lá 30 produtos para postar na semana, né? Se você atrasar um, já é o suficiente para seu termômetro de atraso da semana dar uma balançada. Então, se você posta 60 e atrasa um, seu termômetro já não dá essa balançada. Então, é uma estratégia que é útil até para isso, para atraso, para reputação, para reclamação, para mediação. Foi bom até você ter tocado nesse assunto, porque a gente está falando de reclamação, só que a métrica ela é muito mais além de reclamação. Sim. Né? Eu até fiz uma colinha aqui, ó. 1% de reclamação, 0,5% de mediação, 0,5% de cancelamento e 6% de atraso. O exemplo, o Mercado Livre não gosta que você cancela. Não, então você não deve. Se você vai utilizar produto de estratégia, tem ele no estoque. Sim. A gente falou de produto barato e tal, porque ele vai vender bastante. Ou se você pega um seu fornecedor, tenha certeza que ele vai ter. Porque ele vai vender bastante. Imagine, aquele produto que tem 10 vendas por dia. Aí você deixa só para pegar quando vende. Aí chega no fornecedor, acabou. São 10 reclamações. Exatamente. São 10 atrasos, são 10 cancelamentos. E aí aquilo que você utilizou de estratégia, ele vai virar uma dor de cabeça para você. Então tem que ficar muito atento. Então, a maioria das métricas depende de você, vendedor. Sim, porque se tem uma reclamação, não deixa chegar em mediação. Não discuta com o cliente. Mediação é algo que, assim, não deve existir na loja. Porque você vai gerir tudo. Você precisa gerir tudo. A parte das vendas, depois que você fez boas estratégias, o Mercado Livre vai fazer para você. Então, você não precisa se preocupar. Agora, a mediação, você precisa estar muito atento aos seus clientes. Sim. Porque você evita uma reclamação conversando com ele. O cliente, eu não consegui usar, explica. Eu quero devolver, explica como devolver. Eu quero qualquer coisa, você consegue conversar com seu cliente. Então a mediação não deve existir na sua conta. Eu sempre falo assim que você, vendedor, você tem que pensar como consumidor. Como você gostaria de ser atendido? Como que você gostaria que seus problemas fossem resolvidos? Você, vendedor, é um comprador chato? Sim. E aí? Você acha que faz sentido? Então, se sim, trate o seu comprador como você gostaria de ser tratado. Porque assim, nós vendedores, para o Mercado Livre, nós somos um número apenas. Mas o Mercado Livre não trata o comprador como apenas um número. Ele quer que ele tenha uma boa experiência. Porque quando o cliente ele tem uma boa experiência de compra, ele sempre vai retornar ali. Para quem não conhece, antigamente o Mercado Livre era chamado de camelódromo virtual. Né? Então eles mudaram muito a imagem, focando a qualidade. Isso não é só o Mercado Livre. Isso que a gente está falando aqui de Mercado Livre serve para Magalu, serve para qualquer outro marketplace. Outro episódio. Sim, é para outro episódio, senão vai estender. Olha, voltando para as métricas, eu acho que mediação e cancelamento são coisas que não devem existir. Não devem. São coisas que precisam ser resolvidas. E atraso? Atraso acontece. Tanto que, a reclamação, eu acho que é inevitável. Sim. O atraso,
ele é evitável no máximo possível, mas sempre tem aquele pacotezinho que se perde na expedição, que às vezes você não deixou pronto para coleta, que às vezes você não levou até a agência no horário, esqueceu. Então, eu acho que a reclamação e o atraso são coisas que vão acontecer você fazendo o máximo possível. Cancelamento e mediação são coisas que você consegue evitar com muita facilidade. Até uma dica, você falou assim, aquele pacotinho perdido e tal. Eu sempre dou uma dica, é o seguinte, quando você imprimir seus pedidos, você vai lá, teve 20 pedidos. Então, na hora que você parar lá para coleta ou levar, tem que ter os 20 pedidos. Tem que ter os 20. Você Se não tiver, alguma coisa está errada. Porque senão você vai saber só depois, quando aparecer lá, reagendado ou como atrasa. Isso é muito complicado, porque hoje, quando dá atraso, o cliente recebe que vai receber atrasado e ele vai lá e cancela. Ele vai lá e cancela, ou reclama. Já atrasa. Você vai ter que cancelar a nota. Já afetou sua reputação. Já afetou tudo. Olha, eu vejo nos grupos muitas pessoas falando um pouquinho sobre atraso também. Principalmente os que não são da capital de São Paulo, né? Os grupos que eu participo de São Paulo, os que não são da capital reclamam um pouquinho de atraso. E eu acho que isso é uma coisa que você resolve com facilidade, até porque a métrica é um pouco maior, né, para você ter seus pacotes atrasados, porque eu acho que o Mercado Livre já entende que isso pode acontecer, sabe? Se você olhar todas as métricas, 1%, 0,5%, 0,5%, 6%. Então, você tem uma margem para isso, porque eles sabem que isso é possível. Só que, de forma geral, uma organização na sua expedição é o suficiente para você resolver tudo isso. E uma comunicação com o seu cliente. Se você perceber que o pacote vai atrasar, comunica, informa, esteja em contato com o seu cliente, e é para evitar isso. Até mesmo para a questão de coleta, quem estiver assistindo a gente pro YouTube, marca o André Santos, precisa melhorar essa coleta. Os caras falham na coleta, aí depois tem que entrar em chat. E uma dica para isso, para esses atrasos, é também utilizar o canal do Mercado Livre. Sim. Ele funciona muito bem. Entrar em contato com o Mercado Livre é uma coisa fácil. Você pode entrar em contato. Eu recomendo sempre fazer via formulário e salvar o número do protocolo. Sim. Porque às vezes o WhatsApp você perde alguns minutos conversando enquanto você poderia estar resolvendo outros problemas. Então, a coleta atrasou? Informa o Mercado Livre. A agência que você ia postar não foi? Informa o Mercado Livre. O correio, aconteceu qualquer problema? Informa o Mercado Livre. Sempre mantenha o Mercado Livre informado, porque eles vão ser os responsáveis por analisar e retirar ou manter na sua reputação qualquer coisa que tiver. Então, esse processo do vendedor, eu acho que o vendedor ele tem que estar sempre fazendo essa ponte entre o comprador e o Mercado Livre, entre o comprador e o Mercado Livre. Sempre manter essa informação, porque é isso que vai ajudar na saúde da sua reputação também. Isso. E assim, seguindo essas dicas, dificilmente você vai ter problema com reputação no Mercado Livre. Porque assim, às vezes são até dicas que estão lá nos FAQ lá do Mercado Livre. Sim, perguntas frequentes do Mercado Livre. São coisas... assim, gente, acompanha alguns. Eu sempre falo assim que é sempre importante. Não vou falar o nome daquele coach, tá? Não, só se ele patrocinar. Mas é sempre importante você acompanhar pessoas ali que lidam. Tem muitas pessoas que trabalham com o Mercado Livre, vão dando dicas e tal. Vai pegando aquelas dicas, implementando no seu negócio, e você vai ver que não é que é fácil, mas vai ser muito mais fácil você trabalhar com estratégia. E todo negócio que você trabalhar com estratégia, a tendência é ele crescer cada vez mais. E a gente está falando aqui de ativar termômetro, e eu sempre falo assim, a pessoa fala, ativar termômetro, o que eu devo fazer para virar líder? Continua fazendo o que você fez. Continua fazendo o que você fez. Eu virei líder. certo as 10 vendas, continua fazendo o que você Virei fez. líder. O que eu faço para virar gold? Continua fazendo o que você está fazendo. Porque assim, o algoritmo do Mercado Livre vai entender que você é um bom vendedor a partir do momento que você segue as métricas dele. Vendedores, pare de reclamar. Vocês ficam só reclamando no Mercado Livre. Pare de nadar contra a corrente, não vai funcionar. Entendeu? O fato é o seguinte, eles ditam a regra, a gente tem que seguir. E eu sempre brinco que Mercado Livre é uma relação de amor e ódio. Tem que ficar sempre no... Você vai ser processado. Sempre tem que ficar no meio termo, entendeu? É um amor, porque ele vai dar tudo que você tem. Mas é ódio quando você não Mas segue as regras que são óbvias. É aquele ódiozinho básico. Sabe quando você briga com a tua namorada, namorado? Você briga, aí fala, não quero mais falar com você e tal. Aí no outro dia, 8 horas da manhã, opa, deixa eu imprimir meus pedidos e tal. Te amo, Mercado Livre. E é basicamente assim. Então, gente, é isso aí. Mandem dúvidas lá no Instagram. Isso, a gente vai deixar aqui o Instagram. Mandem dúvida.
segue a gente que a gente vai colocar bastante conteúdo. E aí a gente já tem uns temas para os próximos. Sim, tem Só bastante que coisa. manda aqui embaixo o que você queria saber sobre... Qual é a emergência da semana? Isso. Porque os primeiros nós vamos focar no Mercado Livre, porque é onde está a maioria dos vendedores, mas a gente quer abordar. Eu vou trazer convidar um vendedor que está vendendo na Shein. Ah, massa. E ele falou que tá arrebentando de E a vender. Shein é bacana. Eu falei, poxa, você precisa... A Shein tá com uma parcela grandona aí do mercado. Sim. E você precisa lá. E aí já começa a reclamação. Mas ele lá dita preço, não sei Acontece o quê. isso, Eu acontece falo assim, faz parte. É O verdade, vendedor que não marketplace. reclama é porque não é vendedor ali 100%. Hoje até os chineses estão reclamando do Mercado Livre. Todo mundo reclama É. do Mercado Livre. Então- E ninguém sai, ninguém larga. Então, Matheus, assim, suas considerações finais para esse tema. Qual é a sua frase de efeito do dia? Hã? As minhas considerações As finais? considerações finais para... Cara, se agarra na reputação, cuide da reputação como se ela fosse um bebê, sabe? Não deixa pra última hora, porque assim, perder uma reputação é desespero. Então, cuide. Apenas esteja atento ao que está acontecendo na sua conta. Essas são as minhas considerações. É o seguinte, em resumo, não deixe acontecer. Não deixe. É, Você brinca comigo, você fala que eu sofro um pouco por antecedência. sim. De fato, eu sofro um pouco. Mas eu gosto muito de ter o controle do que está acontecendo. De olhar para uma situação e perceber as possíveis variáveis do que vai acontecer. Falar, se eu fizer essa ação, pode vir para cá. Se eu fizer essa ação, pode vir para cá. Então, eu já tenho mais ou menos o que pode acontecer. É assim que eu gosto de trabalhar. É porque assim, eu não sei se acontece com você, é sempre aquele medo de clicar em reputação e ver como tá. Bate né? aquele medo. Fala, Só que assim, clicar e ver que não tem uma foi como solução nós falamos rápida. anteriormente, haverá sinais. Tá verdinho, foi pro laranja, Tem alguma corre coisa lá. errada. Tem algum Não produto espera uma ali que- semana pra ir lá, vai lá, corre. Ainda mais quando você tem uma gama de produtos lá que você está vendendo, você não sabe exatamente qual que está dando problema de imediato. Você precisa do relatório, você precisa dar aquela olhada. Então, esteja apegado à reputação. Então é isso aí, gente. Eu gostaria assim de finalizar falando assim, se alguém precisar, tiver alguma dúvida, coloque aqui, pode mandar um direct no Instagram, a gente vai deixar aqui embaixo no YouTube. O que nós pudermos ajudar assim para você ter uma boa performance dentro da plataforma, pode contar com a gente. E Marketplace em Foco. Olhe bem esse nome, hein? Isso aqui vai fazer sucesso, hein? Segue. Alô, Mercado Livre! É isso? É isso aí, Finalizou. tá? Um abraço para todo mundo e Até até o semana próximo. que vem. Semana que vem, nesse mesmo horário, nesse mesmo canal. Um abraço, beijo.